Vamos lá, nós continuamos hoje o assunto que nós estamos conversando, que é discípulo. Hoje nós vamos falar sobre o caminho da satisfação. É sabido que nós vivemos um momento histórico muito peculiar, muito particular, que tem no seu bojo uma perspectiva social de insatisfação muito grande. Talvez nunca na história da humanidade nós tivemos uma geração com tamanha quantidade de informação, de acesso ao entretenimento, mas com tamanha insatisfação como nós temos hoje. Hoje em dia nós temos entretenimento o tempo inteiro. Você está andando na rua, principalmente os jovens, e está no celular, e quase é atropelado. E aí não sai do celular o tempo inteiro. Está na internet, está pesquisando alguma coisa, alguma informação, está no Facebook, dando risada da foto do amigo, compartilhando, curtindo alguma informação, ou então está assistindo um vídeo no YouTube. O tempo inteiro você está conectado. Fora isso, você tem entretenimento dentro do carro. Você entra dentro do carro, a primeira coisa que você faz, liga o som. Ou você escuta uma rádio de esporte, ou então um jornal, ou então você escuta uma música, ou você põe uma pregação e você está dentro do carro, você está se dirigindo a algum lugar, mas você está tendo entretenimento. Você chega em casa, você tem televisão, você tem Sky com 300 canais, você tem acesso a... Como é que é o nome daquele negócio que aí tem agora na internet, que tem vários vídeos? Netflix, obrigado. Tem o Netflix para você poder procurar, né, uma imensidão de quantidade assim, de vídeos que você pode assistir, filmes antigos, filmes novos, seriados, e o tempo inteiro você está sendo abastecido de informação e entretenimento, porém, isso não tem preenchido o coração das pessoas. Pelo contrário, o que mais nós temos percebido é o aumento das doenças psicossomáticas, as doenças da alma. As pessoas estão ficando cheias de informação, mas vazias de alma, e nós vemos pessoas vivendo um tipo de iniciativa zumbi em busca da felicidade. Porque está todo mundo seguindo uma mesma fila em direção à dita felicidade ou à proposta que o mundo oferece de felicidade. E por onde você vai, pelos caminhos que você segue, pelo caminho que você anda, que te é proposto, que te é apresentado como a solução e pela busca da felicidade, você nunca recebe aquilo que te é prometido. Mas nós temos uma proposta de Cristo para isso, uma proposta de satisfação. E eu quero ler com os irmãos. Quero já adverti-los que, a princípio, quando Jesus fala o que ele diz e o que nós vamos ler, não é palatável, não é gostoso, o nosso ouvido não se sente muito confortável ao ouvirmos a proposta de Jesus. Mas quando nós entendemos essa proposta com a profundidade que ela se manifesta nas Escrituras, nós vamos entender que essa proposta pode trazer aquela satisfação que o mundo propõe e nós nunca encontramos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus. Eu vou ler o capítulo 16, a partir do versículo 21. Vou ler a primeira a partir do versículo 24. Vamos lá. Mateus 16, versículo 24. Jesus faz uma proposta aos seus discípulos. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Até aí. Irmãos, Jesus faz essa chamada aos seus discípulos que, como eu disse, não é palatável. Não nos agrada porque é uma chamada à cruz. É uma chamada ao discipulado, mas um discipulado que leva à cruz. O discipulado é esse ensino de Jesus, é estarmos na jornada, no caminho com Ele, o acompanhando, o seguindo, e aprendendo dele, e parece que o caminho de Jesus ele tem um objetivo, ele tem um alvo. O caminho de Jesus ele alcança um lugar, e esse lugar é a cruz. É para esse caminho que Jesus iniciou a sua jornada enquanto ministério terreno, e terminou a sua jornada na cruz. E a proposta dele para os seus discípulos é a mesma coisa. Vocês querem me seguir? Vocês querem vir após mim? Então deixa eu contar um segredo para vocês. Nós vamos acabar todos nós juntos crucificados. Todos nós vamos acabar crucificados. Mas para entendermos o que Jesus está dizendo aqui, nos chamando, aqui nós precisamos entender todo o discurso, toda a conversa dele, porque aqui nós estamos na metade de uma conversa, de um diálogo dele com seus discípulos. A conversa se inicia por meio de um convite. Jesus chama os seus discípulos e se coloca em um caminho. E nesse caminho, ele está praticando, como sempre praticou, o discipulado. Por quê? Porque discipulado é uma coisa de jornada. Discipulado é uma coisa dinâmica. Que você está com Cristo sendo discipulado o tempo todo, a vida toda, e não existe ninguém nesse mundo que vai passar pela vida e falar que encontrou a perfeição no discipulado de Cristo. Porque Paulo vai nos orientar dizendo que nós só encontraremos essa perfeição quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revestir de imortalidade. Ou seja, quando nós formos glorificados e nos encontrarmos com Jesus, tendo hoje a mesma experiência de vida e de realidade dele. Só que como estamos nesse mundo, e como diz as Escrituras, peregrinando como discípulos de Jesus, lembrando que o nosso mestre está nessa peregrinação conosco, e nós estamos aprendendo dele o tempo inteiro, nós também estamos crescendo o tempo todo. E essa é a chamada de Jesus. Ele disse, olha, vamos para Cesareia de Filipe. E os discípulos vão dizer, vamos para Cesareia de Filipe. Nós somos seus discípulos, vamos segui-lo aonde quer que o Senhor vá. E nesse caminho para Cesareia de Filipe, acontece talvez a conversa mais aberta, mais espiritual, a revelação mais profunda a respeito de Jesus e do seu ministério. É quando Jesus ele vai se desnudar diante dos seus discípulos no alto de um monte e vai se transfigurar, mostrando toda a sua glória a Pedro, Tiago e João. É nessa caminhada que a relação dos discípulos com Jesus se aproxima a tal ponto que ele vai dizer, olha, deixa eu contar para vocês, eu estou indo para Jerusalém e eu preciso ser preso, crucificado e morto. É nessa caminhada que ele vai dizer, quem a multidão diz que eu sou? Quem o povo está dizendo que eu sou? E alguns vão falar assim, uns estão interpretando a sua vida como sendo um profeta que ressuscitou, outros estão dizendo que é Jeremias, outros estão dizendo que é Elias, ou João Batista.
E Jesus vai falar, mas e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro pula na frente e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, como sendo aquela revelação inspirada pelo Espírito de Deus, que flui do coração do Pedro confessante. Mas, logo, alguns versículos depois, Jesus fala, eu vou para Jerusalém, preciso morrer, sofrer e morrer. E Pedro fala, não, mestre, não, o senhor não... Tenha pena de ti mesmo. Tenha dó de ti mesmo. Ninguém vai pôr a mão no Senhor, não. E ele fala, arreda-te, Satanás. Não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Você não entendeu ainda, Pedro, que o caminho que eu estou seguindo é o caminho da cruz. E aí ele vai, logo depois dessa fala, e tem mais, deixa eu contar para vocês. Vocês querem me seguir? Vocês vão acabar na cruz também. Vocês vão acabar na cruz também. E que caminho é esse que Jesus se coloca? Por que justo nesse caminho, esse discurso, esse diálogo? Por que justamente indo para Cesareia? Porque nós temos hoje uma compreensão muito errada a respeito de espiritualidade, de evangelicalismo, onde o convite do Evangelho tem sido tirar as pessoas do mundo para inseri-las em um outro universo que é blindado contra a dor, contra a mágoa, contra as hostes malignas, onde existe uma blindagem contra tudo aquilo que há de ruim, e onde nós não podemos e não devemos nos relacionar com o mundo à nossa volta. Porque esse tipo de relação é contagioso. Onde o crente que se relaciona com o mundo à sua volta, ele acaba contaminado pelo pecado. Foi muito ouvido no meu tempo que o jovem não podia ir para a faculdade, porque indo para a faculdade, ele iria perder a fé. Mas espera aí, se o conceito da faculdade, ou de um trabalho, ou de uma amizade qualquer, consegue destruir a fé de alguém, nós deveríamos pensar que essa fé deveria ser realmente destruída. Porque talvez nunca foi fé de verdade. Nós precisamos entender que a caminhada é justamente nesse mundo real, da dor, da agonia, das trevas, do mundo que jaz no maligno, sabe? A experiência religiosa proposta hoje por muitas igrejas é de abdução da realidade. Propõe uma vida de total alienação do mundo, da vida real, do cotidiano, dos relacionamentos palpáveis, dos relacionamentos interpessoais que transmitem valores, princípios, que transmitem emoção e que conquista a pessoa justamente não apenas por causa de uma doutrina que é transferida, mas por causa de um Cristo que é percebido em nós, encarnado em cada um de nós, vivo em cada um de nós. A caminhada acontece nesse mundo real. É por isso que eles vão para Cesareia de Filipe. De situações reais, de pessoas reais, de relações concretas e genuínas. Esse é o espaço do trânsito da igreja. É por isso que ela é chamada para ser luz. Se for para iluminar onde já tem luz, então não faz diferença nenhuma. Eu me lembro quando, ainda criança, na roça, nós tínhamos uma varanda grande, um banco de madeira, e à noite, sem iluminação praticamente, eu sentava naquele banco e eu olhava ao longe, numa montanha mais alta que tinha, a cerca de 80 a 100 quilômetros, que dava para enxergar. A gente enxergava um facho de luz, como se fosse um risco de fogo, no alto daquela montanha. Era uma cidade chamada Itabira. Itabira. E quando eu leio a palavra de Jesus, quando ele chama a igreja para ser luz,
ele mostra que a igreja tem essa essência de ser luz do mundo. Eu sempre me lembro dessa imagem, porque Jesus vai dizer: não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Não tinha como esconder Itabira. Estava no meio das trevas, as trevas a rodeavam, mas ela resplandecia no alto daquela montanha. Ela era vista de longe por qualquer pessoa, 80, 100 quilômetros, eu, criança, sentado, olhando, vendo aquelas luzes, deslumbrado com toda aquela imensidão de treva, mas aquela luz que brilhava ao longe. Irmãos, é isso que a igreja precisa entender sobre ser discípulo de Jesus. Nós estamos numa caminhada e nós somos luz do mundo, nós brilhamos no meio das trevas. E Jesus vai para Cesareia de Filipe, justamente porque aquela cidade era a cidade mais paganizada ao norte de Israel. Foi o local mais distante de Jerusalém que Jesus foi, Cesareia de Filipe. Nessa cidade havia um centro de adoração pagã. Em primeiro lugar, já podemos perceber que o nome dela já fala muita coisa. É a Cesareia de Filipe. Filipe, o rei, deu o nome daquela cidade de Cesareia justamente em homenagem a César. Por isso, Cesareia de Filipe. Ele homenageou César e construiu naquela cidade um centro de adoração ao imperador. Se não bastasse isso, naquela cidade havia encrustado nas pedras várias imagens de ninfas, onde as pessoas iam em centros de sacrifícios religiosos pagãos, onde animais eram sacrificados a inúmeros deuses, mas principalmente ao deus da floresta, o deus Pan. Ou também chamado de Deus Baco. Esse Deus que era adorado neste local, segundo a lenda, morava dentro de uma gruta que ficava aos pés de um monte, naquela região. E essa gruta se chamava as Portas do Hades, ou as Portas do Inferno. E Jesus se coloca justamente com seus discípulos em sua última peregrinação para este local. Para quebrar aquela ideia de que eles precisavam ser simplesmente seguidores de uma religião, mas que eles deveriam transitar no meio de pessoas que não conheciam a luz, para que ali eles pudessem brilhar a luz de Jesus. Porque era ali, no meio das trevas, que a luz precisava resplandecer. E chegando naquele local, Jesus vai conversar com seus discípulos e vai fazer a pergunta: quem o povo diz que eu sou? Ele vai ter a resposta. Pedro vai falar assim: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer para eles: é isso aí, Pedro. Não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi meu Pai dos céus que revelou isso para você. Foi Ele que te revelou isso, que colocou isso no seu coração, Pedrão. É por isso, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa rocha, ele está falando dele mesmo, da sua confissão, da confissão de Pedro. Sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Sobre esse fundamento eu edificarei a minha igreja. Sabe, Pedro, as portas do inferno, o que está acontecendo aqui, esse mundo tenebroso, de trevas, de uma espiritualidade tacanha, pequena, medíocre, enganosa, que está levando as pessoas a se distanciarem de Deus, apesar da experiência religiosa estar sendo praticada, é uma experiência completamente controversa da verdade, do Deus que salva o ser humano, que entra na história e que resgata o ser humano perdido. Essas portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão contra a igreja. É nesse mundo, irmãos,
de trevas que nós estamos caminhando. Quando Jesus nos chama para o caminho, Ele está nos chamando para transitarmos nessa realidade, não para nos tirarmos dela. O problema da igreja hoje é que a proposta é para tirar você do mundo, para tirar você dessa realidade, para fazer com que Deus seja apenas um promotor da sua alegria e da sua felicidade, sem dar a você nenhum tipo de responsabilidade e comprometimento com o reino dele. E nós entendemos que a responsabilidade de Deus é nos dar alguma coisa para que haja satisfação. Quando, na verdade, a responsabilidade da parte de Deus foi morrer no alto daquela cruz, não para nos dar algo, mas para nos fazer alguém nele. E aí nós nos perguntamos, para que direção, Senhor, o Senhor está me levando? Eu estou nessa jornada, nesse mundo, mas para que direção, Senhor? Ele vai falar, além do mundo de trevas, a direção é a cruz. Aí você fala, mas no princípio a conversa era sobre satisfação. E agora esse negócio de caminhar nas trevas e acabar na cruz, não está muito gostoso. Essa conversa não está muito boa, não está muito palatável. Mas vai melhorar. A tentativa de tirar a cruz do destino final, do nosso destino final, não é uma perspectiva cristã. Pelo contrário, é uma perspectiva satânica. Foi Satanás que tentou o tempo inteiro tirar Jesus da cruz. Primeiro, tentando dar a ele coisas. Transforma pedras em pães. Você está precisando disso. É necessidade sua. Transforma. Nem só de pão viverá o homem. Faz o seguinte, olha, pula do pináculo do templo. E todo mundo vai ver quem você é. E você vai ser adorado e glorificado. Não é isso que Deus quer. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não, então faz o seguinte. Se dobra à sua vontade. E você se dobra a mim. Ao seu querer. E você se dobra a mim. E eu vou te dar tudo o que você quer. Tudo o que você quer. Jesus fala. Sai, Satanás. Eu estou fora disso. Eu estou fora. Não é essa a proposta do reino. Foi o diabo que tentou influenciar a multidão para levantar Jesus como rei. Foi o diabo que na boca de alguém sem nome das Escrituras, gritou lá no meio da multidão, você salvou a tantos, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. Foi o diabo. Foi o diabo na boca do Pedro, que acabara de confessar sobre o poder influenciador do Espírito de Deus, que disse, não, Senhor, para a cruz o Senhor não vai. E ele fala, arreda-te, Satanás. Porque quando nós perdemos a perspectiva da cruz e queremos evitar a cruz, nós acabamos nos tornando diabos. E quem é esse Jesus que faz essa proposta? Quem é ele para achar que pode fazer essa proposta para a gente? Uma proposta tão absurda. É só se nós entendermos quem é Jesus, que essa proposta, ou essa palavra, vai se tornar mais palatável, mais gostosa aos nossos ouvidos. Ele vai dizer, quem o povo diz que eu sou? E o grande problema da igreja hoje é que tem muita perspectiva, muita visão a respeito de Jesus, que é o que o povo diz que é. Que ele é. E não quem ele é de fato. Sabe? É o Jesus das impressões religiosas, que transformam a relação com Deus em construções personalizadas sobre o ser divino. Jesus é aquele que eu quero que ele seja. E não aquele que é revelado nas Escrituras.
E se alguém me ensinar algo que é diferente daquilo que eu acredito e daquilo que eu quero acreditar, eu simplesmente ignoro, mesmo sendo biblicamente fiel. Porque é o que eu quero que Jesus seja. Mas Jesus não é um espírito que é manipulado pelas nossas vontades. Ele é uma pessoa que tem uma identidade e que foi levantada por Pedro no meio dos apóstolos, dizendo: tu és o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. É o Jesus do povo, que é o Jesus do conhecimento frio de leis e de dogmas, que transformam a relação com Deus em meros postulados teológicos. Nós temos hoje uma construção de sites e de blogs a respeito de teologia, que eu entro na internet e fico abismado do quanto tem gente falando a respeito de Deus, e o quanto tem gente dentro da igreja discutindo teologia. E isso é muito bom, isso não é ruim não. O problema é que a teologia atinge só a cabeça, eu não vejo isso descendo para o coração e depois para as pontas dos dedos. Eu não vejo a teologia iluminando o mundo. Teologia boa gera boa prática, gera transformação. A simples confissão de bons postulados teológicos, de doutrinas ortodoxas, não faz de você um cristão. Faz de você apenas um perdido com bom conhecimento bíblico. É o Jesus das construções culturais, o Jesus do povo, que transforma a relação com Deus em construções, sabe, elas são culturais, populares. É o Jesus da camiseta. Eu visto uma camiseta com uma frase legal e aí eu estou fazendo evangelismo. É o Jesus que eu vou lá, gostei da frase que eu vi no post no Facebook, e aí eu vou lá e compartilho. Fiz o meu papel. Eu não sei realmente quem Jesus é, eu só gostei das frases. Eu só gostei daquilo que a cultura está me falando a respeito de Jesus. E nem levo em consideração a possibilidade de uma reformulação a respeito dessas construções, sob uma perspectiva bíblica de quem de fato é Jesus. É o Jesus das especulações místicas, que transformam a relação com Deus e com a pessoa de Jesus em uma mistura de percepções de outras divindades ou seres, ou pessoas extraordinárias, mas que desconfiguram a real pessoa de Cristo. Como as pessoas têm confundido Jesus. Às vezes eu não sei se a pessoa está falando de Jesus ou está falando de Allan Kardec. Se ela está falando de Jesus ou se ela está falando de Buda. Se ela está falando de Jesus ou se ela está falando de Alá. Se ela está falando do Jesus da Bíblia ou se ela está falando do Jesus revelado no livro dos Mórmons. Porque as misturas a respeito de Jesus são tão grandes. Os cultos se tornaram tão miscigenados com construções de outras religiões que a gente já não sabe mais quem é o Jesus anunciado dentro das igrejas. É o Jesus visto apenas como um homem bom, mas homem bom a gente tem empresários, filantropos aí que são bons. Jesus não era isso. Jesus é visto como um super-homem, como alguém que nasceu, viveu, mas foi alheio a toda essa realidade, que não sofreu, que não teve dores, e por isso pôde ser Jesus. Você já deve ter escutado alguém dizendo, quando você fala, mas Jesus não viveu assim, Jesus não fez isso, a pessoa vira para você, mas ele foi Jesus, né? Ele era o Filho de Deus. Era. Mas a construção teológica é que ele era o Jesus homem, que sentia como homem. É o Jesus como um tipo de Exu, que precisa ser apaziguado através das nossas ofertas para torná-lo favorável à nossa causa. Venham, tragam seus sacrifícios para o altar, façam as suas ofertas, quem dá mais? E nós vamos fazer aqui um tipo de levante de sacrifícios
para apaziguar a ira de Jesus e torná-lo favorável à nossa causa. Depois de manipularmos os poderes divinos, saímos daqui com a nossa causa ganha, mas sem transformação do coração. É o Jesus como um tipo de Dr. Fritz, curandeiro, sobrenatural. É o Jesus como um tipo de tudo, menos Jesus como aquele revelado nas Escrituras. Esse tipo de Jesus não traz realmente satisfação aos nossos ouvidos, porque ele não pode transformar o nosso coração. Não pode transformar o nosso coração. O Jesus que realmente muda, transforma a vida humana, é o Jesus que Pedro confessa. O Jesus que é o Filho de Deus, o Santo de Deus, aquele que veio ao mundo para morrer por nós, aquele que veio ao mundo para tomar o nosso lugar na cruz, aquele que veio ao mundo para pagar a nossa dívida, aquele que veio ao mundo para anunciar as boas novas de salvação. Deus resolveu convidar pecadores para a salvação. Deus chamou homens que são pecadores, maus, cruéis, para salvá-los dos seus pecados e conduzi-los a um relacionamento novo com Deus. Essa é a confissão de Pedro. E esse Jesus, então, é quem vai fazer o convite a todos nós, hoje à noite. Se alguém quer vir após mim, esse que encontrou você, do jeito que você é, e disse, vinde a mim como estás, cansado e sobrecarregado, e eu vou aliviar você. Aliviar você principalmente dos seus fardos de pecado, que desconstroem em você a imagem de Deus. E quando você deixar esses fardos caírem, uma nova reconstrução acontecerá. Se alguém quer vir após mim, a soberania de Deus no seu chamado eficaz, pela sua graça imerecida, não anula de maneira alguma a nossa responsabilidade como seres humanos. Diariamente nós precisamos nos colocar no discipulado de Jesus, atrás de Jesus nesse mundo de trevas, seguindo e permitindo que Ele nos transforme a partir dos seus ensinamentos. Nós precisamos segui-lo aonde quer que Ele nos levar. Ele vai nos levar, às vezes, por caminhos de impressões chocantes, porque as impressões de Cesareia de Filipe eram chocantes para qualquer judeu da sua época. Jesus os levou justamente para o lugar mais tenebroso. E Jesus às vezes nos leva para esses locais, mas mesmo assim, nós dizemos, eu quero ir. Eu quero ir porque eu sei quem tu és. E não por aquilo que o Senhor pode fazer apenas. Eu quero ir. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu quero ir. É como o Abraão que vai subindo aquela montanha, aquele Monte Moriá, com seu filho. E Deus havia falado para Abraão, vai para o monte e lá você vai sacrificar o seu filho para mim. E Abraão começa a subir aquele monte e o menino começa a perguntar, pai, é o seguinte, eu estou vendo aqui, nós temos fogo para o holocausto, nós temos madeira para poder fazer o altar, eu estou vendo a faca para matar o animal, pai. Mas, papai, o que nós vamos sacrificar? Ali naquela hora, irmão, não tem glória a Deus, não tem aleluia. Sabe? Não tem rodopio, não tem grito, não tem histeria, não tem. Naquela hora ali, a única coisa que permanece bombando no coração da pessoa é a certeza do caráter de Deus e a sua convicção a respeito de quem Ele é. E ele vai subindo e diz, Deus proverá, meu filho, vamos lá. E quando o cutelo vai descer, o Deus da convicção
de Abraão se manifesta e diz: não toca no teu filho. O animal está aí atrás de você. Você não precisa tocar no teu filho, Abraão, mas fica sabendo de uma coisa: daqui a 2000 anos, eu vou tocar no meu filho e sacrificar ele no alto de uma cruz por você. Eu não quero que você sacrifique o seu filho por mim, mas eu vou sacrificar ele por você. Irmão, se colocar na caminhada com Jesus não é tão fácil assim, mas nos leva a um compromisso de negar a nós mesmos. Por isso ele diz: negue-se a si mesmo. Negar-se não é deixar de ser você. Porque deixar de ser você não é cristianismo, é budismo ou religião oriental. Tá? Porque deixar de ser você é você se tornar nada. E aí você se torna nada e se torna um com tudo. Entenderam? Isso é religião oriental. Não entendeu? Eu também não. Mas é isso. Entendeu? É isso. Nós não somos chamados a deixar a nossa pessoalidade, quem somos, as características que nós temos, que nos foram dadas por Deus, mas, claro, existe muito em nós, no nosso caráter, que será pelo Evangelho desafiado à mudança, porque está manchado e marcado pelo pecado. E nós vamos mudando, irmãos, à medida que vamos caminhando com Jesus. À medida que nós vamos andando com Ele. E o que é negar-se a si mesmo? Si mesmo é aquilo que estão construindo em você. E que você passou através da sua vida, sendo construído por uma perspectiva mundana, a acreditar que isso é você. Mas Deus fala para você: não, isso não é você. Você é outra coisa. Você é uma outra coisa que eu construí e que eu criei para ser a imagem do meu filho. E que eu morri na cruz para construir isso em você. Então, esse negócio de si mesmo é bem complexo. Porque si mesmo é negar a sua vontade. Aquilo que um dia colocaram em você como valor, princípio, cosmovisão, a maneira como você enxerga o mundo à sua volta. Negar tudo isso. É negar a vontade quando a sua vontade passa por cima do outro, por exemplo. Quando a sua vontade vai em contraposição a uma outra pessoa e você precisa atropelar ela para que a sua vontade seja feita, você nega a si mesmo pelo outro. Negar a sua vontade quando a sua vontade está em oposição aos valores do reino de Deus. Você tem a vontade de alguma coisa, mas você olha o reino de Deus, a cultura do reino de Deus, me ensina um outro valor, um outro princípio, então eu nego a minha vontade por causa dos valores do reino de Deus. É negar a sua vontade quando ela for moldada por conveniências e não por convicções. É que você pode ter vantagens em algumas coisas que você faz, que você pratica, e você não molda a sua vida por essas conveniências, esse jeitinho brasileiro de fazer as coisas, mas por convicções. E mesmo tendo prejuízo, você se mantém fiel à verdade do Evangelho. É negar a sua vontade quando ela for moldada por uma percepção diferente das formas, valores e princípios que são postulados nas Escrituras e que nos orientam sobre o funcionamento do reino de Deus. Aí nós começamos a entender o que é negar a si mesmo. Si mesmo é algo que o mundo está construindo em você e que que está em contraste ao reino de Deus. Então Jesus fala: isso tem que ser negado em você. Isso tem que ser negado porque o mundo está construindo em você coisas que vão levar você não a uma satisfação, mas a uma insatisfação. Uma insatisfação constante. Porque o mundo promete e não entrega. Posta no correio com o endereço da sua casa, mas nunca chega. Você pede, mas não vem. Você paga, mas não tem. É isso que o mundo faz. Mas Jesus, não, Jesus ele fala a verdade, irmãos.
ele trata na realidade. E ele fala assim, olha, o negócio é o seguinte, precisa desconstruir muita coisa em você que o mundo colocou, e só tem uma forma de resolver isso. Cruz. Tome a sua cruz. Cruz não é um símbolo religioso, cruz é um instrumento de morte. É um instrumento para a nossa morte. Sua cruz não é outra coisa senão que você deve se agarrar a ela como uma forma para mudar a sua maneira de enxergar o mundo, de enxergar a vida e perceber a vida e os valores da vida. Você ainda não percebeu o quanto nós somos sujeitos a buscarmos prazeres em lugares errados? Você nunca percebeu. Você nunca comprou alguma coisa e você ficou muito feliz. Uma semana depois passou e você achava que aquilo seria a felicidade da sua vida. Passou. O mundo prometeu e não entregou. Nós esperamos que os milagres de Deus venham até nós como ações exteriores e que supram nossa busca por prazer. Milagre hoje na televisão é que Deus fez com que a pessoa que catava latinha se tornasse um grande empresário e agora tivesse 5 empresas. Quando na verdade a história do verdadeiro milagre está acontecendo dentro do nosso coração, que é marcado pela corrupção. E nós estamos sendo chamados a uma mudança a partir do discipulado, dia a dia, seguindo Jesus nessa estrada e nos tornando luz dia a dia. Isso é perder ganhando. É por isso que ele vai dizer, todo aquele que perder a sua vida por mim, vai ganhar. Vai ganhar. É perder ganhando, irmãos. O ensino de Jesus sobre negar-se a si mesmo ensina a mim e a você a buscarmos a satisfação onde ela está e a abandonarmos a busca enganosa da alegria onde ela não está. Ou seja, você está sendo iludido. Você está sendo iludido. Sabe aquela vez que você queria muito uma coisa e achou que ia conquistar aquela coisa e de repente aquela coisa não chegou e você teve uma desilusão? Sabe? Uma desilusão. Glória a Deus pelas desilusões. Amém? Olha, ninguém falou amém. Nessa hora ninguém fala amém. Então, vou explicar. Não fala amém antes de eu explicar. Calma lá. Sabe por quê? Desilusão quer dizer que você está iludido e agora seus pés foram fincados no chão. E você pode ver a vida como ela é de fato. E nós fomos chamados para viver a verdade, não para viver iludido. E o que o mundo faz é iludir o ser humano o tempo inteiro a respeito do que é satisfação. E a Bíblia vai falar que a nossa satisfação é nessa caminhada de trevas, de luta, sabe? De briga constante com toda esse mundo maligno e essa tentativa de Satanás de iludir o mundo à nossa volta e nos iludir com ele. Imagine você, hoje, perseguindo a alegria, a satisfação, armado, lutando para conquistá-la com toda a sua força, com toda a sua ousadia. Você só não entendeu que talvez para achá-la, isso vai custar tudo o que você tem nesse mundo. É como aquela parábola que Jesus contou, que um rapaz ele encontrou uma pérola num campo. E de repente, quando ele vê aquela pérola, ele sai dali, vende tudo o que ele tem e depois pega aquele dinheiro e compra aquele campo só para ter aquela pérola. Só para ter a pérola. Porque a pérola ela é mais valiosa do que tudo que ele tem. E Jesus é essa pérola. Que quando nós encontramos, ele brilha mais, ele é mais valioso do que tudo que nós temos. Sabe, é uma autoentrega, entendermos que ele é tudo, é todos os dias nos debruçarmos em oração, em louvor, em leitura da sua palavra e nos deslumbrarmos com a sua glória, é termos aquele deslumbre quase que infantil do filho que fica embasbacado pelo poder, a autoridade, a força do Pai. Todos os dias nós vivemos ansiosos
por estarmos com Ele, por conversarmos com Ele, por, experimentarmos mais dEle, do seu Evangelho no nosso coração e do seu poder transformador. Aí ele vai dizer assim, para acabar. Ele fala assim: pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta, irmão? O que adianta você cair na ilusão do mundo e ganhar o mundo inteiro? Você imagina se o mundo tivesse dono, um dono para todos os continentes. Imagina. Imagina se todos os continentes tivessem um dono só. O que adiantaria ganhar tudo isso e perder a alma? É o que as pessoas têm trocado hoje. Muito entretenimento em troco da alma. A cervejada em troco da alma. O sexo fácil em troco da alma. O dinheiro em troco da alma. O negócio lucrativo em troco da alma. O status quo social em troco da alma. Nós começamos a negociar com a alma. E quando nós percebemos, nós estamos ricos, nós estamos abastados, mas vazios por dentro, insatisfeitos por dentro. O chamado de Jesus é justamente por um processo contrário. Encontre a satisfação em mim, porque você vai encontrar alma em você. Você vai encontrar quem você é de fato. E você não vai permitir que o mundo te desconfigure. Ou pelo menos desconfigure você daquilo que Deus criou para você ser. E então aí sim você vai descobrir verdadeira satisfação em Deus, em Jesus, no Cristo crucificado. Não adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. O que dará o homem em troca da sua alma? O que você acha que você pode dar em troca da sua alma? O que você daria em troca da sua alma? Tem muita gente que faz... A gente gosta dessas histórias, né? Gente que fez pacto com o diabo. O pessoal gosta muito de falar que os roqueiros fazem pacto com o diabo. Não sei. Mas o povo gosta de falar que fulano fez pacto, que ciclano fez pacto com o diabo. Eles fizeram pacto com o diabo. Mas às vezes a pessoa fez pacto com sucesso, que é a mesma coisa. Fez pacto com dinheiro, que é a mesma coisa. Fez pacto com sexo, que é a mesma coisa. O que você está dando em troca da sua alma? Fez pacto com a bebida, que é a mesma coisa. Fez pacto com o vício, que é a mesma coisa. O problema nosso é que nós estamos lutando contra a tristeza. No Evangelho nós não lutamos contra a tristeza, irmãos. Nós não lutamos contra a tristeza. Irmãos, no Evangelho nós lutamos, de fato, contra nós mesmos. E as ilusões que o mundo cria em nós. Essas falsas percepções que o mundo tem criado em nós. Acerca da realidade, das alegrias e das satisfações. O chamado do Cristo para a satisfação e o caminho da satisfação é bem simples. É a jornada do dia a dia. É das coisas pequenas. É do ensinamento simples. É da mudança do coração. É da percepção dos valores simples da vida. Do pôr do sol que nasce, você entende que isso é graça de Deus. Da chuva que cai, e você entende que isso é graça de Deus. É do sorriso do seu filho, e você entende que isso é graça de Deus. São das alegrias pequenas que nós construímos dentro do núcleo familiar. E ai de nós se não tivéssemos um núcleo familiar para podermos, nos sentir abraçados, amados, queridos. E é graça de Deus. É a percepção segundo aquilo que
A Bíblia nos ensina a respeito do Evangelho e das consequências do Evangelho, as consequências práticas dele. Que o Senhor nos ajude a entrarmos nessa caminhada, seguirmos nessa caminhada e entendermos que o nosso lugar é um só, na cruz, morrendo para nós mesmos, para vivermos para Cristo. É perder ganhando. Deus abençoe a sua vida. Amém?